A chuva batia violentamente contra as janelas da pequena kitnet em Nova Iguaçu, e Beatriz Ferreira, de 29 anos, olhava fixamente para a carta de despejo em suas mãos trêmulas. Seus olhos azuis claros, que um dia foram descritos como pedaços do céu por sua avó, agora estavam vermelhos de tanto chorar. O cabelo loiro natural, sempre bem cuidado apesar das dificuldades, estava desarrumado, e sua pele clara mostrava as marcas do cansaço acumulado. 60 dias para desocupar o imóvel por inadimplência. Lia ela pela 10ª vez, como se as palavras pudessem magicamente mudar de significado. Aos 29 anos, Beatriz havia perdido o emprego na padaria do bairro na semana anterior, o terceiro trabalho em 6 meses. A justificativa do patrão ainda ecoava cruel em sua mente. Você é muito lenta, menina. Aqui a gente precisa de gente esperta que saiba se virar. Aquelas palavras foram como uma punhalada certeira em sua autoestima já fragilizada. Desde criança, Beatriz carregava a sensação de que nunca seria boa o suficiente para nada. Órfã desde os 8 anos, havia passado a infância entre famílias adotivas temporárias e abrigos, sempre ouvindo que deveria ser grata pelo que recebia e não criar expectativas altas demais. Agora, sozinha naquele quarto úmido, com apenas R$ 300 no bolso e nenhuma perspectiva no horizonte, Beatriz sentia que talvez aquelas pessoas tivessem razão. Talvez ela realmente não fosse digna de uma vida melhor. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Era Carla, sua única amiga verdadeira, que trabalhava como diarista em casas de alto padrão na região serrana do Rio de Janeiro. Bia, minha querida, tenho uma proposta para você, disse Carla com sua voz sempre animada. Lembra que falei daquele empresário riquíssimo em Petrópolis? Precisa de uma faxineira, o salário é bom, tem casa para morar. Que tal tentar? Beatriz hesitou. Não gostava da ideia de ser empregada doméstica. Não por preconceito com a profissão, mas porque sempre sonhara em ter seu próprio ateliê de costura. Desde adolescente, criava roupas lindas com tecidos baratos, mas nunca havia tido coragem ou dinheiro para investir no sonho. Não sei, Carla. Será que sou boa o suficiente para trabalhar numa mansão? Para de bobagem, Bia. Você é a pessoa mais caprichosa que conheço. Esse cara é meio estranho. Dizem que é fechado e frio, mas paga muito bem. E olha, ele tem um bebê pequeno. Você sempre foi boa com crianças. 3 dias. Depois, Beatriz estava no ônibus que subia a serra em direção a Petrópolis, carregando uma mala velha com suas poucas roupas e uma caixa com seus materiais de costura. A única coisa de valor que possuía. Através da janela embaçada, observava as montanhas cobertas de mata atlântica e respirava o ar puro que contrastava com a poluição da Cidade Baixa. A mansão de estilo colonial português era ainda mais imponente do que Carla havia descrito. Localizada em uma área nobre de Petrópolis, tinha jardins extensos repletos de hortênsias azuis e roseiras brancas que exalavam uma fragrância doce no ar serrano. A casa principal, com suas paredes caiadas e telhado de barro, parecia saída de um filme de época. Beatriz foi recebida por Dona Carmen, a governanta de 55 anos, uma mulher séria, mas bondosa, que imediatamente percebeu o nervosismo da jovem. Não precisa ficar tensa, filha. O senhor Gabriel é exigente, mas justo. Só não gosta de barulho e prefere que não mexam em seus objetos pessoais, explicou enquanto mostrava os cômodos da casa. Gabriel Mendonça Silva, de 38 anos, era proprietário de uma empresa de tecnologia sustentável que desenvolvia aplicativos para preservação ambiental. Havia construído um império financeiro aos 30 anos, mas sua vida pessoal era um vazio total. Alto, de olhos azuis penetrantes e cabelos castanhos sempre impecavelmente penteados, Gabriel tinha uma presença que intimidava até mesmo seus sócios mais experientes.
Beatriz o viu pela primeira vez naquela mesma tarde, quando ele desceu as escadas de mármore carregando um bebê de 9 meses no colo. Lucas Gabriel, seu filho, tinha os mesmos olhos azuis do pai, mas enquanto os de Gabriel eram frios como gelo, os do bebê brilhavam com a inocência própria da idade. Você deve ser a nova funcionária, disse Gabriel, sem nenhum calor na voz, mal olhando para Beatriz. Dona Carmen já explicou suas funções. A única coisa que peço é eficiência e discrição. Sim, senhor, respondeu Beatriz. Baixando os olhos, algo no tom dele a fez sentir-se ainda menor do que já se sentia. Nos primeiros dias, Beatriz se dedicou integralmente ao trabalho. Acordava às 5 da manhã para limpar a sala principal, organizar os quartos e cuidar da lavanderia. A casa era impecável, mas ela descobriu que Gabriel era ainda mais exigente do que Dona Carmen havia mencionado. Ele observava cada detalhe, desde o posicionamento dos objetos até o brilho dos espelhos. O que mais chamava a atenção de Beatriz era a relação entre Gabriel e o bebê. Embora fosse carinhoso, havia uma distância emocional evidente. Gabriel cumpria todas as obrigações de pai. Alimentava, trocava fraldas, levava ao pediatra, mas fazia tudo de forma mecânica, quase profissional. Onde está a mãe do Lucas? Perguntou Beatriz para Dona Carmen numa tarde, enquanto lavavam louça na cozinha ampla que dava vista para os jardins. Larissa? Ah, minha filha, essa é uma história triste. Ela e o Sr. Gabriel namoraram por 2 anos, mas ela nunca amou de verdade. Quando descobriu que estava grávida, até ficou feliz no começo, mas depois começou a reclamar que a vida havia acabado, que era muito nova para ser mãe. Quando o Lucas nasceu, ela ficou alguns meses, mas vivia brigando com o Gabriel, dizendo que ele era frio demais, que não sabia demonstrar amor. Um dia, simplesmente fez as malas e disse que precisava viver a vida. Deixou o bebê e sumiu. Beatriz sentiu o coração apertar. Ela conhecia aquela sensação de abandono, melhor do que qualquer pessoa. Na sexta-feira da segunda semana, aconteceu o que mudaria tudo. A babá oficial, Márcia, que cuidava do Lucas durante o dia, não apareceu e nem avisou. Gabriel havia viajado para São Paulo numa reunião de emergência e só voltaria à noite. Dona Carmen teve que sair para resolver questões pessoais, deixando Beatriz sozinha com o bebê. Às 5 da tarde, Lucas começou a chorar inconsolavelmente. Beatriz tentou de tudo: mamadeira, fralda limpa, berço, música, mas nada funcionava. O bebê estava claramente querendo colo e carinho. Está tudo bem, pequeno, sussurrou Beatriz, pegando-o no colo e caminhando pela sala. Eu sei como é se sentir sozinho, mas eu estou aqui agora. Ela se sentou na poltrona de couro da sala, balançando Lucas suavemente, enquanto cantarolava uma canção que aprendera no orfanato, uma das poucas memórias boas da infância. Percebeu que o bebê finalmente se acalmava. Seus olhinhos azuis brilhantes a fitavam com curiosidade e confiança. Quando o cansaço venceu, Beatriz não quis levar Lucas para o berço com medo de acordá-lo. Em vez disso, pegou um cobertor macio, apagou as luzes da sala e se deitou no tapete persa com o bebê aninhado em seus braços. Ali, no chão frio, mas envolvidos no calor humano, ambos adormeceram tranquilamente. Gabriel chegou por volta das 11 da noite, cansado e irritado com os problemas na empresa. Entrou pela porta lateral, como sempre fazia para não fazer barulho, e se dirigiu diretamente à sala para checar se estava tudo em ordem antes de subir. O que viu o deixou completamente sem palavras. Ali estava sua funcionária, a moça tímida que mal falava com ele, dormindo no chão com seu filho nos braços. A luz da lua que entrava pelas janelas iluminava delicadamente o rosto sereno de Beatriz, seus cabelos loiros espalhados pelo tapete. Lucas dormia profundamente, com uma das mãozinhas tocando o rosto dela,
como se tivesse encontrado exatamente o que precisava. Por um momento que pareceu eterno, Gabriel simplesmente ficou ali, observando. Havia algo naquela cena que tocava uma parte de si mesmo que ele mantinha trancada há anos. Era pureza, era entrega, era amor genuíno. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. A imagem da faxineira cuidando de seu filho com tanto carinho o perseguia. Pela primeira vez em muito tempo, ele questionou se realmente sabia o que era importante na vida. Na manhã seguinte, quando Beatriz acordou sobressaltada no sofá da sala, Gabriel havia discretamente transferido ela e o bebê durante a madrugada, encontrou um bilhete sobre a mesa de centro. Obrigado por cuidar do Lucas. Gabriel. Eram apenas 6 palavras, mas havia algo diferente no tom. Não era mais o patrão frio e distante. Era gratidão real. E você? Já cuidou de alguém achando que ninguém ia notar sua dedicação? Conta pra gente aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e deixa um like se está gostando da história. Quero saber se vocês acham que o Gabriel vai começar a ver a Beatriz com outros olhos. Nos dias que seguiram aquela noite, algo sutil, mas significativo mudou na dinâmica da casa. Gabriel, que antes mal cumprimentava Beatriz, passou a observá-la com uma atenção diferente. Não de forma invasiva, mas com uma curiosidade genuína que crescia a cada gesto dela com Lucas. Era segunda-feira de manhã, quando Beatriz estava organizando a biblioteca, local que Gabriel considerava sagrado. Ela movimentava-se com cuidado entre as estantes de madeira nobre, passando um pano delicado sobre cada livro. Gabriel a observava discretamente da porta, admirando não apenas sua dedicação, mas a maneira respeitosa como tratava seus objetos pessoais. "Você gosta de ler?" perguntou ele de repente, fazendo Beatriz quase derrubar um exemplar de Machado de Assis. Desculpe, senhor. Não estava mexendo nos seus livros, só limpando." Gaguejou ela, claramente nervosa. "Não estou te repreendendo. Fiz uma pergunta simples. Você gosta de ler?" Beatriz hesitou. A verdade era que adorava ler, mas sempre se sentia envergonhada de admitir isso, como se não tivesse o direito de desfrutar de luxos intelectuais. "Gosto sim, senhor, desde pequena. Quando era mais nova, a biblioteca municipal era meu lugar favorito." Gabriel percebeu a interrupção na frase dela, mas não pressionou. "Qual seu gênero favorito?" "Romance", respondeu ela baixinho, corando. "Eu sei que deve parecer bobagem, mas gosto de histórias sobre pessoas que encontram seu lugar no mundo, que descobrem que merecem ser felizes." Havia algo na sinceridade dolorosa daquela resposta que tocou Gabriel profundamente. Pela primeira vez, ele realmente olhou para Beatriz, não como uma funcionária, mas como uma pessoa. Viu a vulnerabilidade em seus olhos azuis, a forma como mordia o lábio inferior quando estava nervosa, como suas mãos delicadas tremiam ligeiramente quando estava sob escrutínio. "Pode pegar qualquer livro que quiser", disse ele, suavemente, "desde que cuide bem deles." O sorriso que iluminou o rosto de Beatriz foi como um raio de sol entrando pela janela numa manhã nublada. Gabriel se pegou sorrindo de volta, algo que não fazia há meses. Durante a semana, Gabriel começou a encontrar desculpas para estar em casa nos horários em que Beatriz cuidava de Lucas. Ele alegava estar trabalhando no escritório doméstico, mas na verdade ficava observando as interações entre ela e o bebê. Beatriz tinha um jeito natural com crianças, que impressionava. Ela conversava com Lucas como se ele entendesse cada palavra, explicava suas ações. "Agora a Bia vai trocar sua fralda, pequeno príncipe." Cantava músicas improvisadas e inventava brincadeiras com objetos simples da casa. O bebê, que costumava ser chorão e inquieto, transformou-se numa criança sorridente e ativa. "Onde você aprendeu a cuidar tão bem de bebês?" perguntou Gabriel numa tarde, quando flagrou Beatriz ensinando Lucas a bater palminhas.
Na verdade, eu cuidava das... E crianças menores no orfanato, respondeu ela sem pensar, mas logo se arrependeu de ter revelado sua origem. Quer dizer, você cresceu num orfanato? A voz de Gabriel estava desprovida de julgamento, apenas curiosa. Beatriz assentiu, preparando-se para o olhar de pena que sempre recebia quando contava sua história. Mas Gabriel apenas disse: deve ter sido difícil. Foi, mas também me ensinou muita coisa. Como ser independente, como valorizar pequenas gentilezas, como cuidar de quem precisa. Ela olhou para Lucas, que babava alegremente em seus braços. Crianças precisam se sentir seguras para crescer felizes. E segurança não vem só de ter comida e casa. Vem de saber que alguém se importa de verdade. Gabriel se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquelas palavras simples de uma jovem de origem humilde continham mais sabedoria sobre paternidade do que todos os livros de psicologia infantil que ele havia lido. Naquela noite, Gabriel ficou no quarto de Lucas mais tempo que o habitual. Observou seu filho dormindo e, pela primeira vez, questionou se estava sendo um bom pai ou apenas um provedor eficiente. A primeira reviravolta aconteceu numa quinta-feira, quando Beatriz estava limpando o escritório de Gabriel e acidentalmente derrubou uma pasta que estava mal posicionada. Papéis se espalharam pelo chão e, ao recolhê-los, ela viu algo que a fez congelar. Fotos de Gabriel criança, com uma mulher que obviamente era sua mãe. Mas o que chamou sua atenção não foi a semelhança física, mas a expressão no rosto do menino nas fotos. Era exatamente a mesma que ela via às vezes nos olhos de Lucas. Uma tristeza sutil, um vazio que não deveria existir nos olhos de uma criança. Na foto mais reveladora, Gabriel tinha cerca de 8 anos e estava sentado sozinho numa festa de aniversário elaborada, cercado de presentes caros, mas sem nenhuma criança por perto. Sua mãe aparecia ao fundo falando ao telefone, completamente alheia ao filho. Beatriz entendeu imediatamente. Gabriel havia crescido numa gaiola dourada, com tudo que o dinheiro podia comprar, exceto a única coisa que uma criança realmente precisa: atenção e afeto genuínos. Ela recolheu as fotos cuidadosamente, mas uma delas escorregou e caiu debaixo da mesa. Quando se abaixou para pegá-la, ouviu passos na porta. "O que você está fazendo aí embaixo?" A voz de Gabriel soou mais alta que o normal. "Desculpe, senhor. Derrubei uma pasta sem querer e estava recolhendo", disse Beatriz, saindo debaixo da mesa com a foto na mão. Quando Gabriel viu qual foto ela segurava, sua expressão mudou completamente. Era a mesma do aniversário de 8 anos. "Me dá isso", disse ele friamente, estendendo a mão. Beatriz entregou a foto, mas não conseguiu evitar. O senhor era uma criança muito bonita, mas parecia triste. Gabriel a fitou por um longo momento, como se estivesse decidindo se deveria se ofender ou não. Finalmente ele murmurou: "Aparências enganam." "Às vezes sim", concordou Beatriz, suavemente. "Mas os olhos de criança nunca mentem, e o senhor tinha nos olhos a mesma coisa que o Lucas tem às vezes." "E o que seria isso?" perguntou Gabriel, apesar de si mesmo. "Fome, não de comida, mas de alguém que realmente veja você, que se importe de verdade." O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado de emoção. Gabriel olhou para Beatriz como se ela tivesse acabado de ler sua alma como um livro aberto. "Você não me conhece", disse ele finalmente, mas sem agressividade. Não. "Conheço", admitiu Beatriz. "Mas reconheço a sensação. Passei a infância inteira sentindo isso." Naquela noite, Gabriel cancelou uma reunião importante e jantou em casa. Mais surpreendente ainda, pediu para Beatriz se juntar a ele e Lucas na cozinha, em vez de comer sozinho na sala de jantar formal, como sempre fazia. "Dona Carmen me disse que você cozinha bem."
comentou ele, experimentando o estrogonofe simples que Beatriz havia preparado. Aprendi por necessidade. Ela respondeu, alimentando Lucas com papinha. No orfanato, quem sabia cozinhar comia melhor. E depois que saiu de lá, como foi? Beatriz hesitou. Poucas pessoas conheciam sua história completa. Passei por algumas famílias temporárias. Nenhuma deu certo. Aos 18, fui morar sozinha. Trabalhei em tudo que apareceu. Padaria, loja, limpeza. Sempre sonhei em ter meu próprio negócio, mas... Ela deu de ombros. A vida foi levando. Que tipo de negócio? Costura. Desde pequena eu adorava criar roupas diferentes. Tinha uma tia do orfanato que me ensinou o básico, e depois fui aprendendo sozinha. Ainda tenho meus materiais, mas nunca tive coragem de tentar de verdade. Gabriel observou a paixão que brilhava nos olhos dela ao falar de costura. Era a primeira vez que via Beatriz realmente animada, falando de algo que amava. Por que nunca tentou? Quem ia comprar roupa feita por uma órfã sem estudo? Eu sempre achei que não era boa o suficiente para competir com pessoas de verdade. Pessoas de verdade? Repetiu. Gabriel franzindo o senho. Beatriz corou, percebendo o que havia dito. Pessoas preparadas, que estudaram, que têm experiência. Beatriz! Gabriel disse seu nome pela primeira vez, e a forma como soou em sua voz fez o coração dela acelerar. Você cuida do meu filho melhor do que qualquer profissional que eu já contratei. Você mantém minha casa impecável. Cozinha melhor que chefes que conheci. E tem uma sensibilidade para entender pessoas que é rara. O que exatamente te faz pensar que não é, de verdade, o suficiente? Beatriz ficou sem palavras. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma, como se ela fosse realmente valiosa. Lucas escolheu aquele momento para dar sua primeira risada alta e cristalina, olhando diretamente para Beatriz. O som encheu a cozinha de alegria e fez tanto Gabriel quanto Beatriz sorrirem involuntariamente. Acho que ele aprova você, disse Gabriel, e havia algo diferente em sua voz. Mais quente, mais real. Ele é um bebê especial, respondeu Beatriz, beijando a testa de Lucas. Só precisa de alguém que mostre para ele que é amado de verdade. Gabriel observou a cena. Seu filho nos braços de uma mulher que o tratava com genuíno carinho, em sua cozinha que nunca havia visto tanta vida, e sentiu algo se mexer no peito. Algo que havia mantido enterrado por tanto tempo que quase esquecera que existia. Naquela noite, depois que Beatriz foi para seus aposentos, Gabriel ficou muito tempo acordado. Pela primeira vez em anos, não estava pensando em negócios, investimentos ou responsabilidades. Estava pensando em como os olhos de Beatriz brilhavam quando ela falava de costura, como sua voz ficava melodiosa quando conversava com Lucas, como ela havia conseguido enxergar sua dor de criança numa simples foto. E se perguntava se estava começando a sentir algo que jurou nunca mais sentir por ninguém. Que evolução, né, gente? O Gabriel está finalmente vendo a Beatriz como ela merece ser vista. Mas será que ela vai conseguir acreditar que merece esse olhar carinhoso? Conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo e deixa um like se você também está torcendo para esses dois. O domingo amanheceu ensolarado em Petrópolis, com aquele ar serrano fresco que fazia os jardins da mansão parecerem ainda mais exuberantes. Beatriz acordou mais cedo que o habitual, não porque precisasse, mas porque havia dormido mal, perturbada pelos sentimentos confusos que cresciam em seu peito. Desde a conversa na cozinha, Gabriel havia mudado completamente sua atitude. Não era mais o patrão distante, cumprimentava-a com um sorriso genuíno, perguntava sua opinião sobre assuntos do dia a dia e, mais confuso ainda para Beatriz, parecia buscar sua companhia. Naquela manhã, enquanto preparava o café na cozinha espaçosa, ela ouviu passos descendo as escadas. Era Gabriel, carregando Lucas, ainda de pijama, ambos com cabelos desarrumados de sono. "Bom dia", disse ele,
e havia algo diferente em sua voz, mais suave, mais íntimo. Bom dia, senhor, respondeu Beatriz, evitando olhar diretamente para ele. Gabriel, em roupas casuais, uma camiseta simples e jeans, era devastadoramente atraente, e ela lutava para manter a compostura. Gabriel, corrigiu ele, já te disse que pode me chamar de Gabriel. Não seria apropriado, senhor. O senhor é meu patrão e eu... E você o quê? Perguntou ele, aproximando-se com Lucas no colo. Uma funcionária, uma pessoa que não merece ser tratada pelo nome. Beatriz sentiu as faces queimarem. Não, é isso. É que existem lugares para cada tipo de pessoa. Eu aprendi isso desde cedo. Gabriel pousou Lucas no cadeirão e se virou para Beatriz, obrigando-a a olhá-lo nos olhos. Quem te ensinou essa bobagem? A vida, respondeu ela simplesmente. Senhor Gabriel, eu posso preparar seu café e depois me retirar. Não quero que se retire. Quero que tome café comigo. E quero que pare de me chamar de senhor. O tom firme, mas gentil de Gabriel fez o coração de Beatriz disparar. Havia autoridade ali, mas também carinho. Eles tomaram café juntos em silêncio confortável, com Lucas babando alegremente entre eles. Gabriel observava Beatriz discretamente, notando como ela cortava a fruta em pedaços minúsculos para o bebê, como cantarolava baixinho enquanto o alimentava, como seus olhos brilhavam quando Lucas sorria para ela. Beatriz, disse ele finalmente, tenho uma proposta para você. Ela o olhou apreensiva. Que tipo de proposta? Estou desenvolvendo um aplicativo para mulheres solo que criam filhos sozinhas e precisam de uma rede de apoio, seja para trocar informações, encontrar trabalho flexível ou simplesmente conversar com alguém que entende suas dificuldades. Beatriz assentiu, intrigada, mas sem entender onde ele queria chegar. O problema é que minha equipe é formada só por homens e mulheres sem filhos. Eles têm conhecimento técnico, mas não compreendem realmente as necessidades do público. Preciso de alguém que entenda na prática o que é batalhar sozinha, que saiba das dificuldades reais. E o que isso tem a ver comigo? Quero que você me ajude. Suas ideias, sua perspectiva. Você entende de luta, de superação, de cuidar de crianças. Seu ponto de vista seria invalioso. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Era uma oportunidade incrível, mas também aterrorizante. Eu não entendo de tecnologia, Sr. Gabriel. Não estudei, não tenho experiência nesse tipo de coisa. Não precisa entender de tecnologia, precisa entender de vida. Verdade, coisa que a maioria das pessoas formadas em universidades caras nunca aprendeu. A sinceridade na voz dele a desarmou. Por que está fazendo isso por mim? Gabriel hesitou. A verdade era que não sabia exatamente por quê. Só sabia que queria Beatriz por perto, queria ouvir suas opiniões, queria vê-la brilhar. Porque você é inteligente. Porque vê coisas que outros não veem. E porque... Ele parou, percebendo que estava prestes a revelar mais do que pretendia. Porque acredito no seu potencial. Ninguém nunca havia dito que acreditava no potencial de Beatriz. As palavras a atingiram como um raio, despertando uma mistura de esperança e terror. Eu preciso pensar. Claro, não há pressa. Na semana seguinte, Gabriel começou a incluir Beatriz gradualmente no projeto. Mostrava-lhe os protótipos, explicava as funcionalidades, pedia sua opinião sobre recursos e design. Para surpresa da equipe de desenvolvimento, que participava das reuniões por videoconferência, as sugestões da nova consultora eram perspicazes e práticas. Ela tem razão, disse Marcos, o programador principal, após Beatriz sugerir um sistema de avaliação anônima para estabelecimentos que oferecem desconto para mães solo. É simples, mas genial. Por que não pensamos nisso? Gabriel sorriu, orgulhoso, porque vocês não viveram isso na pele. Beatriz florescia com o novo desafio.
Sua confiança crescia a cada reunião, a cada ideia aprovada, a cada elogio genuíno. Gabriel percebia a transformação e se pegava admirando não apenas sua inteligência, mas a forma como ela gesticulava quando estava animada, como mordia o lábio quando estava concentrada, como seus olhos azuis brilhavam quando se sentia valorizada. O problema era que Beatriz também estava começando a notar coisas sobre Gabriel. Como ele se inclinava para a frente quando ela falava, prestando atenção total. Como sorria de forma diferente para ela. Não o sorriso educado que usava com outros, mas algo mais quente, mais real. Como sua voz ficava mais suave quando se dirigia a ela. Era perigoso, muito perigoso. A primeira grande reviravolta aconteceu numa sexta-feira, quando Larissa, a ex-namorada de Gabriel e mãe de Lucas, apareceu sem avisar. Beatriz estava brincando com Lucas no jardim quando ouviu o som de saltos altos na entrada principal. Pela janela, viu uma mulher deslumbrante, cabelos castanhos perfeitamente alisados, roupas de grife, maquiagem impecável, conversando animadamente com Gabriel na porta. O estômago de Beatriz se contraiu numa sensação que demorou para identificar. Ciúme. Larissa Monteiro, de 32 anos, era tudo que Beatriz não era. Sofisticada, educada, dona de uma galeria de arte no Rio de Janeiro. Tinha o tipo de beleza que aparecia em revistas e a confiança de quem nunca duvidou de seu lugar no mundo. "Gabriel, querido", exclamou ela, beijando-o no rosto de forma demorada. Estava com saudades. Beatriz pegou Lucas no colo e se dirigiu discretamente para os fundos da casa. Mas não conseguiu evitar ouvir fragmentos da conversa. "Estive pensando, erro ter saído, Lucas precisa da mãe, podemos tentar de novo." O coração de Beatriz despencou. Claro que ele aceitaria Larissa de volta. Ela era a mãe de seu filho, uma mulher do mesmo nível social, alguém apropriada. O que ela, uma simples faxineira órfã, havia pensado que estava acontecendo? Gabriel, na verdade, estava extremamente desconfortável com a visita. Larissa havia ligado na véspera dizendo que queria conversar sobre Lucas, mas agora estava claramente tentando reatar o relacionamento. "Larissa, você abandou Lucas e a mim. Não pode simplesmente aparecer e fingir que nada aconteceu." "Eu estava confusa, Gabriel. Era muito nova para ser mãe, mas amadureci", refleti. "Quero ser uma família de verdade." Gabriel olhou pela janela e viu Beatriz brincando com Lucas no jardim dos fundos. A cena, a mulher que havia se tornado fundamental em suas vidas, cuidando de seu filho com tanto amor, contrastava brutalmente com as palavras vazias de Larissa. "Lucas já tem quem cuide dele com amor", disse Gabriel firmemente. "Você contratou uma babá? Gabriel, nenhuma funcionária substitui uma mãe." A palavra funcionária, dita com tanto desdém, irritou Gabriel profundamente. Não é sobre substituir, é sobre estar presente quando se é necessário. Larissa passou o resto da tarde tentando reconquistar Gabriel, alternando entre súplicas e ameaças veladas sobre direitos maternos. Ela também percebeu rapidamente a presença de Beatriz e fez questão de marcar território. "Gabriel, quem é aquela moça com Lucas?" perguntou quando viu Beatriz pela janela. "Nossa funcionária. Ela parece muito próxima do Lucas. Você não acha perigoso deixar qualquer pessoa cuidar do seu filho?" O tom venenoso não passou despercebido por Gabriel. "Beatriz cuida dele melhor que qualquer pessoa." "Beatriz?" Larissa repetiu o nome com desdém. "Que tipo de funcionária? Você chama pelo primeiro nome?" "O tipo que merece respeito." Durante o jantar, que Gabriel se viu obrigado a oferecer por educação, Larissa fez questão de tratar Beatriz como invisível, dirigindo-se a ela apenas para fazer pedidos como se ela fosse uma garçonete. "Moça, pode trazer mais vinho?" disse Larissa sem sequer olhar para Beatriz. Gabriel interveio imediatamente.
Beatriz, pode se sentar, por favor? Larissa, se quiser mais vinho, pode se servir. A tensão na sala era palpável. Beatriz se sentia como um peixe fora d'água, claramente não, pertencendo àquele mundo de cristais caros e conversas sobre vernissagens e viagens internacionais. Quando Larissa finalmente foi embora, prometendo voltar em breve para uma conversa mais privada, Beatriz estava emocionalmente exausta. Beatriz! Gabriel a chamou quando ela se dirigia para seus aposentos. Podemos conversar? Claro, senhor Gabriel. Sobre hoje, sobre a Larissa. Não precisa me explicar nada, interrompeu Beatriz rapidamente. Ela é a mãe do Lucas. É natural que queiram. Reatar, eu entendo meu lugar aqui. E qual seria seu lugar? Perguntou Gabriel, se aproximando. Eu sou sua funcionária. Nada mais. Isso é o que você realmente pensa? Beatriz o encarou, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. É o que eu sei que é verdade. Pessoas como eu e pessoas como vocês vivem em mundos diferentes. Eu esqueci disso por um momento, mas hoje me lembrei. Beatriz. Gabriel, obrigada por me incluir no projeto. Foi especial para mim. Voltarmos ao normal. Patrão e funcionária. É mais seguro para todos. Ela saiu antes que ele pudesse responder, deixando Gabriel sozinho na sala, percebendo que estava prestes a perder algo precioso, sem nem ter tido a chance de entender completamente o que era. Naquela noite, Beatriz chorou silenciosamente em seu quarto. Havia se permitido sonhar, se iludir de que poderia ser algo mais que uma simples empregada. A presença de Larissa havia sido um banho de água fria, mostrando-lhe a realidade. Cruel. Ela e Gabriel eram de mundos diferentes, e algumas barreiras simplesmente não podiam ser cruzadas. Mas do outro lado da casa, Gabriel também estava acordado, olhando para o teto e se questionando quando exatamente havia se apaixonado pela mulher que trouxe vida e amor para sua casa vazia. Ai, meu coração está apertado. A Larissa chegou estragando tudo, né? Será que a Beatriz vai conseguir enxergar que o Gabriel realmente se importa com ela? E vocês, o que acham? Deixem um like se estão na torcida para esses dois se entenderem e comentem de qual cidade estão assistindo. Os dias que se seguiram à visita de Larissa foram tensos e cheios de mal-entendidos. Beatriz havia se retraído completamente, voltando ao comportamento formal dos primeiros dias. Chamava Gabriel apenas de senhor, mantinha conversas estritamente profissionais e evitava ficar sozinha com ele. Gabriel, por sua vez, estava frustrado e confuso. Não entendia por que Beatriz havia erguido aquelas barreiras. Novamente, porque parecia tê-lo jogado de volta na categoria de patrão inalcançável. Ele tentou várias vezes retomar o projeto do aplicativo, mas ela sempre arranjava desculpas para se esquivar. Beatriz, sobre as reuniões de desenvolvimento. Ele começou numa manhã de terça-feira. Senhor Gabriel, acho melhor o senhor continuar sem mim. Eu realmente não tenho qualificação para esse tipo de trabalho, respondeu ela, sem levantar os olhos da louça que lavava. Qualificação? Do que você está falando? Suas ideias estavam sendo fundamentais para o projeto. Foram apenas opiniões leigas. Tenho certeza de que pessoas mais preparadas darão contribuições muito melhores. Gabriel sabia que havia algo mais por trás daquela mudança drástica, mas Beatriz se recusava a conversar sobre qualquer coisa que não fosse estritamente relacionada ao trabalho doméstico. A situação se complicou ainda mais quando Larissa começou a aparecer regularmente, sempre com alguma desculpa. Visitar Lucas, buscar objetos esquecidos, discutir questões importantes sobre o filho. Gabriel tentava ser educado, mas firme, deixando claro que não tinha interesse em reatar o relacionamento. Porém, Larissa era persistente e manipuladora. Gabriel, você não pode negar que Lucas precisa de uma figura materna, insistia ela durante uma de suas visitas. E nós tínhamos algo bom juntos. Você sabe disso.
Larissa, você escolheu sair. Não pode voltar agora e fingir que nada aconteceu. As pessoas mudam. Gabriel, eu mudei. Estou pronta para ser a mãe que o Lucas merece e a mulher que você precisa. Beatriz presenciava esses encontros de longe e cada palavra de Larissa era como uma facada em seu coração. A ex-namorada de Gabriel era tudo o que ela não era. Educada, sofisticada, nascida no mesmo mundo que ele. Era óbvio que pertenciam um ao outro. O ponto de ruptura aconteceu numa quinta-feira chuvosa. Beatriz estava cuidando de Lucas na sala quando ouviu vozes alteradas vindas do escritório. Gabriel e Larissa estavam discutindo e as palavras chegavam até ela em fragmentos. Você não pode me impedir de ver meu filho. Não estou impedindo, mas não aceito chantagem emocional. Aquela funcionária está substituindo o lugar da mãe dele. Beatriz cuida dele melhor que você jamais cuidou. Você está se envolvendo com uma empregada? Gabriel, pelo amor de Deus! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz segurou Lucas mais forte, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Larissa havia verbalizado exatamente o que ela temia. Aos olhos da sociedade, ela era apenas uma empregada que havia ultrapassado seus limites. Isso é ridículo, Gabriel. Você é um homem inteligente, bem-sucedido. Não pode jogar sua reputação fora por causa de uma paixãozinha por uma... Chega! A voz de Gabriel ecoou pela casa inteira. Saia da minha casa, agora. Gabriel, você vai se arrepender. Lucas precisa da mãe dele e você sabe disso. Quando cansar dessa brincadeira, eu estarei esperando. Beatriz ouviu os saltos de Larissa se afastando e, pouco depois, o som da porta batendo. Ela estava tremendo, não sabia se de frio, raiva ou tristeza. Gabriel apareceu na sala poucos minutos depois, visivelmente transtornado. Quando viu Beatriz com Lucas no colo, sua expressão se suavizou. Desculpe por isso. Larissa estava exaltada. Não precisa se justificar para mim, Sr. Gabriel, disse Beatriz, sem olhá-lo. Questões familiares não são da minha conta. Beatriz, olha para mim. Ela relutantemente levantou os olhos e Gabriel viu toda a dor que ela tentava esconder. O que Larissa disse não significa nada. Ela está desesperada e falando bobagens. Ela não disse nenhuma bobagem, respondeu Beatriz baixinho. Disse a verdade. Eu sou só uma empregada que esqueceu seu lugar. Você não é só nada. Você é... O quê? Interrompeu Beatriz, levantando-se com Lucas. O que eu sou, Gabriel? Uma mulher sem educação, sem família, sem dinheiro. Uma órfã que trabalha na sua casa. Isso é o que eu sou. Você é a mulher mais forte, inteligente e carinhosa que já conheci, disse Gabriel com intensidade. Você é quem faz meu filho sorrir todos os dias, quem trouxe vida para esta casa vazia, quem me fez lembrar do que realmente importa na vida. As palavras de Gabriel atingiram Beatriz como ondas quentes, mas ela lutou contra a esperança que tentava nascer em seu peito. Gabriel, isso não pode continuar. Não podemos fingir que somos iguais quando não somos. Você tem uma vida, uma posição social, expectativas. Eu tenho nada. Você tem tudo que importa de verdade. Não tenho, explodiu Beatriz, surpreendendo-se com a própria intensidade. Eu não tenho família para me apoiar, não tenho educação formal, não tenho dinheiro, não tenho passado bonito para contar. Tudo que tenho são cicatrizes e sonhos que provavelmente nunca se realizarão. Gabriel se aproximou, ignorando Lucas, que observava tudo com seus olhinhos. E curiosos. E você acha que eu sou diferente? Que minha infância foi fácil só porque tinha dinheiro? Pelo menos você teve oportunidades. Tive dinheiro, Beatriz. Não tive amor. Minha mãe me via como um projeto de sucesso, não como um filho. Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos e ela se afundou no trabalho para esquecer a dor.
Passei a adolescência inteira tentando conquistar a atenção dela através de boas notas e conquistas profissionais. Sabe quando ela me abraçou pela última vez? Quando eu tinha 8 anos. Beatriz sentiu o coração apertar. Na foto que havia visto semanas atrás, Gabriel realmente parecia sozinho. Construí uma empresa de sucesso. Ganhei mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas, mas estava vazio por dentro. Até você chegar aqui e me mostrar o que é conexão real, o que é se importar de verdade com alguém. Gabriel, eu me apaixonei por você, Beatriz. Não pela faxineira, não pela funcionária. Por você. Pela mulher que dorme no chão para confortar meu filho, que tem ideias brilhantes sobre negócios, que vê beleza onde outros só veem problemas. Pela mulher que me faz querer ser uma pessoa melhor. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Beatriz olhava para Gabriel como se não conseguisse acreditar no que acabara de ouvir. Você não pode se apaixonar por mim, sussurrou ela. Não faz sentido. O coração não liga para o que faz sentido. Lucas, como se sentisse a tensão no ar, começou a fazer ruídos, chamando a atenção. Beatriz o balançou distraidamente, ainda processando as palavras de Gabriel. E Larissa? Ela é a mãe do Lucas. Vocês têm história. Larissa abandonou a nós dois quando mais precisávamos dela. Você estava aqui, cuidando do meu filho como se fosse seu, me ajudando a ser um pai melhor, trazendo alegria para uma casa que vivia em silêncio. A diferença é gritante. Beatriz sentiu as lágrimas finalmente caírem. Eram lágrimas de confusão, medo, esperança e algo que ela quase não ousava nomear. Amor. Gabriel, eu também sinto algo por você, mas tenho medo de não ser boa o suficiente, de você se cansar de mim, de descobrir que fiz a escolha errada. Gabriel se aproximou mais, liberando um braço para tocar delicadamente o rosto de Beatriz. E eu tenho medo de não conseguir te amar da forma que você merece, de repetir os erros do meu passado, de não saber como construir uma família de verdade, mas estou disposto a aprender. Com você. Foi quando aconteceu o que ambos haviam evitado e desejado ao mesmo tempo. Gabriel inclinou-se e beijou Beatriz, suavemente, um beijo cheio de ternura e promessas não ditas. Ela correspondeu, sentindo como se finalmente tivesse chegado em casa. Lucas, ainda no colo de Beatriz, escolheu exatamente aquele momento para dar uma de suas risadinhas características, como se aprovasse completamente a cena. Eles se separaram sorrindo, as testas encostadas, respirando no mesmo ritmo. E agora? Perguntou Beatriz. Agora aprendemos, respondeu Gabriel. Devagar, respeitando nossos medos, mas juntos. Naquela noite, pela primeira vez desde que havia chegado à mansão, Beatriz se sentiu verdadeiramente em casa. Não como uma funcionária, mas como alguém que pertencia ali, que era valorizada e amada exatamente como era. Mas ambos sabiam que os desafios estavam apenas começando. O mundo exterior não seria gentil com eles e Larissa certamente não desistiria facilmente. No entanto, pela primeira vez em suas vidas, eles não estavam enfrentando seus demônios sozinhos. Gente, finalmente, eles se assumiram. Mas vocês acham que vai ser fácil daqui para frente? Será que a Larissa vai aceitar numa boa? Deixem um like se vocês estão felizes com esse beijo e comentem de qual cidade estão assistindo. Mal posso esperar para saber o que vocês acharam. As semanas que se seguiram à declaração de Gabriel e Beatriz foram como um sonho delicado para ambos. Eles caminhavam na corda bamba entre a paixão crescente e a necessidade de construir algo sólido. Gabriel havia insistido para que Beatriz voltasse ao projeto do aplicativo, não mais como funcionária, mas como sócia. Não posso ser sua sócia, Gabriel. Eu não tenho dinheiro para investir, protestara ela. Seu investimento é sua experiência, sua visão, sua inteligência. Isso vale mais que dinheiro.
O aplicativo estava tomando forma e as ideias de Beatriz se mostravam cada vez mais valiosas. Ela sugeria funcionalidades práticas que a equipe jamais havia considerado. Um sistema de troca de favores entre mães, uma cuida do filho da outra enquanto a primeira trabalha, um mapa colaborativo de lugares child-friendly, fóruns de apoio emocional divididos por faixa etária das crianças. Marcos, o programador principal, comentou durante uma videoconferência: Beatriz, você deveria ter estudado tecnologia. Tem uma visão natural para User Experience. Talvez eu ainda estude, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a resposta. Pela primeira vez na vida, considerava seriamente a possibilidade de se aperfeiçoar, de crescer profissionalmente. Gabriel sorriu do outro lado da mesa. Ver Beatriz ganhando confiança era um dos maiores prazeres de sua vida. Pessoalmente, eles avançavam devagar. Gabriel respeitava os medos de Beatriz e entendia que ela precisava de tempo para acreditar verdadeiramente que merecia ser amada. Eles trocavam beijos suaves, abraços demorados, conversas íntimas sobre sonhos e cicatrizes. Gabriel contou sobre a solidão da infância dourada, sobre como aprendeu cedo que amor tinha preço e condições. Beatriz falou sobre os anos no orfanato, sobre as famílias que a devolviam como um objeto defeituoso, sobre como aprendeu a se fazer pequena para não incomodar. Sabe o que mais me marcou? Contou ela numa noite, enquanto observavam Lucas dormir. Uma das famílias que me acolheu temporariamente tinha uma filha da minha idade. Eu estava lá há 3 meses quando chegou o Natal. Na manhã de 25 de dezembro, a menina ganhou uma bicicleta linda, bonecas, roupas. Para mim, deram um kit de produtos de limpeza para que eu aprendesse desde cedo a ser útil. Gabriel sentiu uma raiva surda crescer no peito. Quantos anos você tinha? 9. Ele a puxou para um abraço apertado. Nunca mais, Beatriz, nunca mais você vai se sentir inferior a ninguém. Mas o universo tem formas cruéis de testar promessas. A bomba explodiu numa terça-feira chuvosa de março, quando Gabriel recebeu uma ligação inesperada de Roberto Silva, sócio minoritário na empresa. Gabriel, precisamos conversar urgentemente. Há rumores no mercado sobre sua vida pessoal. Isso pode afetar nossos negócios. A reunião foi marcada para o mesmo dia. Roberto chegou acompanhado de Álvaro Mendes, o maior investidor da empresa, um homem de 60 anos, conhecido pela moralidade rígida e valores conservadores. Gabriel, começou Álvaro sem rodeios, soubemos que você está se envolvendo romanticamente com uma funcionária doméstica. Isso é verdade? Gabriel sentiu o sangue ferver. Minha vida pessoal não é assunto de vocês. É sim, quando pode prejudicar a imagem da empresa, retrucou Roberto. Já temos clientes fazendo perguntas, investidores preocupados. Uma empresa que desenvolve tecnologia de ponta não pode ter seu CEO associado a esse tipo de escândalo. Que tipo de escândalo? Me apaixonar por uma mulher incrível. Gabriel, seja realista, interveio Álvaro. Você é uma figura pública no setor de tecnologia. Suas escolhas pessoais refletem na empresa. Uma coisa é namorar uma empresária, uma médica, uma advogada, outra é se envolver com a faxineira. Beatriz não é a faxineira. Ela é minha parceira no projeto do aplicativo. É uma mulher sem educação formal, sem família de prestígio, sem nada que justifique uma associação profissional ou pessoal com você. Cortou Roberto friamente. Gabriel se levantou bruscamente. Saiam da minha casa. Gabriel, não seja precipitado, disse Álvaro com tom paternal. Não estamos pedindo para você abandonar a moça. Apenas seja discreto. Mantenha-a como funcionária, divirta-se se quiser, mas não a exponha publicamente como sua namorada. Pense na sua carreira, no futuro do Lucas. Vocês estão me pedindo para esconder a mulher que amo, como se ela fosse motivo de vergonha.
Estamos pedindo bom senso, replicou Roberto. Olha, se ela realmente te importa, não vai querer que você perca tudo por causa dela. Uma mulher que te ama de verdade entenderia. A conversa terminou com ameaças, veladas sobre retirada de investimentos e perda de contratos importantes. Gabriel os expulsou, mas as palavras continuaram ecoando em sua mente. Beatriz percebeu a mudança no comportamento de Gabriel imediatamente. Ele ficou distante, pensativo, evitando conversas sobre o futuro deles. Durante 3 dias, ela tentou descobrir o que havia acontecido, mas ele sempre desconversava. A verdade veio à tona da pior forma possível. Na sexta-feira, Beatriz estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu Gabriel ao telefone no escritório. A porta estava entreaberta e, sem querer espionar, ela acabou ouvindo fragmentos da conversa. Talvez vocês tenham razão. Não posso arriscar tudo. Lucas precisa de estabilidade financeira. Talvez seja melhor manter as coisas como estão. O coração de Beatriz despencou. Ela entendeu imediatamente. Gabriel estava reconsiderando o relacionamento deles por pressão externa. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, Beatriz procurou Gabriel na sala. Precisamos conversar, disse ela, e havia uma frieza em sua voz que ele não conhecia. Claro, o que foi? Ouvi sua conversa hoje. Gabriel empalideceu. Beatriz, você não entendeu o contexto? Entendi perfeitamente. Seus sócios não aprovam nosso relacionamento e você está considerando terminar para não prejudicar seus negócios. Não é tão simples assim. É exatamente assim, explodiu Beatriz. Eu sempre soube que este dia chegaria. Sempre soube que quando acabasse você lembraria quem eu realmente sou. Você está distorcendo tudo. Estou. Então me olha nos olhos e diz que não pensou nem por um segundo em terminar comigo para proteger sua empresa. O silêncio de Gabriel foi resposta suficiente. Beatriz sentiu algo morrer dentro dela. Eu entendo, Gabriel. Eu realmente entendo. Você tem uma empresa para pensar, funcionários que dependem de você, Lucas que precisa de segurança financeira. Eu sou apenas um obstáculo. Você não é um obstáculo. Você é a pessoa mais importante da minha vida, mas não importante o suficiente para você lutar por mim quando as coisas ficam difíceis. Gabriel passou a mão pelos cabelos, visivelmente atormentado. Beatriz, você não entende a pressão que estou sofrendo. Se eu perder os investidores, posso perder tudo. E se perder tudo, o que posso oferecer para você? Para Lucas? Você pode oferecer amor, Gabriel. Apenas amor. Mas aparentemente isso não é suficiente para você. Não é sobre ser suficiente. É sobre ser responsável. Responsável? Beatriz riu amargamente. Ou covarde? A palavra ficou suspensa no ar como uma bofetada. Gabriel olhou para Beatriz como se ela tivesse acabado de feri-lo profundamente. Você acha que sou covarde? Acho que está deixando outras pessoas decidirem sua vida. Acho que está fazendo exatamente o que sempre fez, priorizando a aprovação externa sobre conexão real. Era cruel, mas era verdade. Gabriel sentiu como se todas as suas inseguranças mais profundas tivessem sido expostas de uma só vez. Talvez você tenha razão, disse ele baixinho. Talvez eu seja realmente covarde, mas também sou realista. Este mundo não é gentil com pessoas como nós, Beatriz. Não é gentil com relacionamentos que cruzam barreiras sociais. Então você vai desistir? Vai escolher a aprovação deles sobre mim? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada. Eu não sei. Eu preciso de tempo para pensar. Beatriz assentiu. Lentamente, como se tivesse esperado exatamente aquela resposta. Está bem, você pense, mas enquanto isso, eu vou tomar minha própria decisão. Que decisão? Vou embora. Beatriz, não. Gabriel, eu passei a vida inteira sendo segunda opção de todo mundo.
No orfanato, nas famílias temporárias, nos empregos. Sempre havia algo ou alguém mais importante que eu. Por um momento pensei que você fosse diferente. Pensei que para você eu seria a primeira escolha. Você é... Não estaríamos tendo essa conversa. Você me mandaria seus sócios à merda e lutaria por nós. Gabriel sabia que ela estava certa, mas o medo era mais forte que a razão. Para onde você vai? Não sei ainda. Mas longe daqui, longe de você. Naquela noite, Beatriz fez suas malas chorando silenciosamente. Ela havia encontrado o amor da sua vida e estava perdendo-o da forma mais dolorosa possível. Não por falta de amor, mas por falta de coragem para lutar contra o mundo. Na manhã seguinte, quando Gabriel desceu para tomar café, encontrou apenas um bilhete sobre a mesa. Gabriel, obrigada por me mostrar que eu posso ser amada, mesmo que não tenha durado. Foi real enquanto durou. Cuide bem do Lucas. Ele merece todo o amor do mundo. Beatriz. Gabriel segurou o papel com mãos trêmulas e, pela primeira vez em anos, chorou. Chorou pela mulher que havia perdido, pelo homem covarde que descobriu ser e pelo futuro que jogou fora por medo de julgamentos externos. Lucas, no cadeirão, olhava para o pai com curiosidade, sem entender por que o homem que cuidava dele parecia tão perdido. Do lado de fora, Beatriz entrava no ônibus que a levaria de volta para a cidade, carregando apenas uma mala e o coração despedaçado. Mas havia algo diferente nela agora. Pela primeira vez na vida, havia escolhido sua própria dignidade sobre a conveniência de outros. Era um começo doloroso, mas era um começo. 2 meses haviam se passado desde que Beatriz deixara a mansão em Petrópolis. Ela havia se instalado numa pequena pensão em Santa Teresa, Rio de Janeiro, um bairro boêmio conhecido pelos artistas e pela vista panorâmica da cidade. Com o dinheiro que havia economizado trabalhando para Gabriel, conseguiu alugar um quarto simples, mas limpo e, mais importante, havia transformado a pequena varanda num ateliê improvisado. Todas as manhãs, Beatriz acordava cedo e caminhava até a famosa Feira do Lavradio, onde havia conseguido um espaço para vender suas criações. Começara apenas com algumas peças básicas feitas com tecidos baratos, mas sua habilidade e criatividade logo chamaram atenção. Suas roupas tinham um estilo único, femininas, mas práticas, coloridas, mas elegantes, acessíveis, mas bem acabadas. "Moça, você tem mais daquela blusa azul?" perguntou Dona Conceição, uma senhora que se tornara cliente fiel. Minha filha ficou apaixonada quando viu a minha. "Tenho sim, Dona Conceição. Inclusive, fiz uma variação na cor verde que acho que ela vai gostar." Beatriz sorriu enquanto mostrava as peças. Era incrível como se sentia realizada fazendo aquilo. Cada costura, cada detalhe pensado com carinho, cada cliente satisfeita, era uma pequena vitória contra todas as vozes que sempre disseram que ela não seria boa o suficiente para nada. Nos primeiros dias após sair da mansão, havia chorado muito. A saudade de Gabriel era física, doía no peito como uma ferida aberta. Mas havia também uma estranha sensação de liberdade. Pela primeira vez na vida, estava construindo algo completamente seu, tomando decisões baseadas apenas em seus próprios desejos e necessidades. "Bia, você está ficando famosa", disse Carla, que havia se tornado sua maior apoiadora. A amiga aparecia toda semana na feira para comprar peças e fazer propaganda boca a boca. "A patroa da minha segunda-feira quer encomendar 5 vestidos para o casamento da filha." 5 vestidos? Carla, eu não sei se dou conta. "Dá sim. Você tem o talento. Só precisa acreditar mais em si mesma." Beatriz ainda lutava contra a tendência de se diminuir, mas estava melhorando. Terapia também havia ajudado. Ela havia encontrado uma psicóloga voluntária num centro comunitário que a estava ajudando a trabalhar suas questões de autoestima e abandono.
Você passou a vida inteira se vendo através dos olhos de pessoas que não souberam te valorizar, explicava a doutora Fernanda durante uma das sessões. É hora de aprender a se ver com seus próprios olhos. Enquanto isso, em Petrópolis, Gabriel vivia seus próprios infernos. A mansão, que antes parecia vazia, agora era um mausoléu de arrependimento. Lucas havia regredido depois da saída de Beatriz. Voltara a ser chorão, não dormia bem, rejeitava as novas babás que Gabriel contratava. Ele está sentindo falta dela, explicou o pediatra. Crianças criam vínculos afetivos muito fortes. A separação súbita pode ser traumática. Gabriel sabia que não era apenas Lucas que sentia falta de Beatriz. Ele próprio havia se transformado numa sombra do que era. Trabalhava excessivamente para tentar esquecer, mas nada funcionava. Cada canto da casa lembrava dela. A cozinha onde cozinhavam juntos, o jardim onde ela brincava com Lucas, a biblioteca onde descobrira seu amor por leitura. O aplicativo havia sido lançado e estava sendo um sucesso, principalmente devido às funcionalidades que Beatriz havia sugerido. Ironicamente, o projeto que nascera para ajudar mães solo estava sendo elogiado exatamente pelas ideias de uma mulher que ele havia deixado escapar. Gabriel, o aplicativo está nas primeiras posições da categoria, informou Marcos durante uma reunião. As usuárias estão adorando o sistema de troca de favores e o mapa colaborativo. Quem teve essas ideias é um gênio. Gabriel sorriu amargamente. Era a Beatriz. Todas essas funcionalidades foram ideia dela. E onde ela está agora? Deveríamos contratá-la oficialmente para a próxima atualização. Ela não trabalha mais conosco. Roberto e Álvaro estavam satisfeitos com o sucesso profissional de Gabriel, mas começavam a perceber que algo estava errado. Ele havia perdido a paixão pelo trabalho, tomava decisões sem o entusiasmo de antes, parecia apenas ir levando as coisas. Gabriel, você precisa de férias, sugeriu Roberto durante um almoço. Está parecendo um fantasma. Estou bem, não está não. E já que tocamos no assunto, aquela história da funcionária. Você resolveu, né? Não vamos ter mais problemas com isso? Gabriel olhou para Roberto com uma expressão que o fez engolir o resto da frase. Sim, Roberto, resolvi. Perdi a mulher mais incrível que já conheci porque fui covarde demais para enfrentar vocês. Problema resolvido. A frieza na voz de Gabriel deixou Roberto desconfortável, mas ele não insistiu no assunto. O ponto de virada veio numa quinta-feira de manhã, quando Gabriel estava no escritório em casa e ouviu Lucas chorando no andar de cima. A babá atual, a quinta em 2 meses, desceu visivelmente irritada. Senhor Gabriel, eu não estou conseguindo acalmar o bebê. Ele só chora e grita. Talvez precise de um médico. Gabriel subiu correndo e encontrou Lucas no berço, chorando desesperadamente. Quando o pegou no colo, o bebê se acalmou por alguns segundos, mas logo voltou a chorar. O que foi, pequeno? O que você quer? Foi então que Gabriel notou. Lucas estava olhando fixamente para a estante onde ficavam os livros de história infantil que Beatriz costumava ler para ele. O bebê estendia as mãozinhas na direção dos livros como se estivesse procurando por alguém. Gabriel sentiu o coração se partir. Você está com saudade da Bia, né? Papai também está. Naquele momento, uma clareza absoluta tomou conta dele. Que tipo de pai era, que tipo de homem era, se não conseguia lutar pela felicidade do próprio filho? Lucas precisava de Beatriz, e ele também. O resto era apenas ruído. Gabriel pegou o telefone e ligou para Carla, o único contato que tinha para chegar até Beatriz. Carla, é Gabriel. Preciso saber onde está a Beatriz. Oi, Gabriel. Olha, não sei se devo... Por favor, eu cometi o maior erro da minha vida. Preciso falar com ela. Carla hesitou. Beatriz havia pedido para não revelar onde estava, mas também havia falado muito sobre como sentia falta dele.
Ela está na Feira do Lavradio, em Santa Teresa. Mas, Gabriel, ela está bem agora. Está construindo a vida dela. Se você for lá, tem que ser sério. Não pode machucá-la de novo. Eu sei. E vou ser sério. Obrigado, Carla. No sábado seguinte, Gabriel colocou Lucas no carrinho e dirigiu até Santa Teresa. Havia pesquisado sobre a Feira do Lavradio e descobrira que acontecia todos os sábados. Seu coração batia acelerado enquanto caminhava entre as barracas, procurando por ela. A encontrou no final de uma fileira, numa pequena barraca colorida cheia de roupas lindas. Ela estava conversando animadamente com uma cliente, explicando os detalhes de um vestido. Estava diferente, mais magra, mas havia algo novo em seu porte. Confiança. Ela se movia com a segurança de quem havia encontrado seu lugar no mundo. Gabriel ficou parado por alguns minutos, apenas observando. Beatriz estava radiante, sorrindo de uma forma que ele raramente havia visto. Havia dor no peito dele, mas também orgulho. Ela havia conseguido. Havia construído algo seu, havia se encontrado. Lucas, que havia ficado quieto durante a viagem, escolheu aquele momento para dar um de seus gritinhos alegres. Beatriz olhou na direção do som e congelou ao ver Gabriel com o bebê. Por um momento infinito, eles apenas se olharam. 2 meses de saudade, arrependimento e amor não correspondido passaram entre eles como uma corrente elétrica. Com licença, disse Beatriz para a cliente. Vou só ali rapidinho. Ela se aproximou lentamente, como se Gabriel fosse uma miragem que pudesse desaparecer a qualquer momento. Oi, disse ela baixinho. Oi. Lucas, ao ver Beatriz, começou a balbuciar excitadamente e esticou os bracinhos na direção dela. Sem pensar, ela o pegou no colo e imediatamente o bebê se acalmou, aninhando-se em seus braços como se nunca tivesse saído dali. Ele estava com saudade de você, disse Gabriel, observando a cena com o coração apertado. Eu também estava com saudade dele, admitiu Beatriz, beijando a testa de Lucas. E como você está? Destruído, respondeu Gabriel com honestidade brutal. Completamente destruído sem você. Beatriz o olhou com surpresa. Não esperava tanta vulnerabilidade. Gabriel. Beatriz, eu preciso te contar uma coisa. Naquela noite, quando você me ouviu ao telefone, eu não estava considerando terminar com você. Mas eu ouvi. Você ouviu eu tentando encontrar uma forma de lutar por nós sem perder tudo. Estava falando com meu advogado sobre como reestruturar a empresa para não depender dos investidores conservadores, mas você saiu antes que eu pudesse explicar. Beatriz sentiu o mundo girar. Você estava lutando por nós? Estava. Mas quando você me confrontou, quando me chamou de covarde, você estava certa. Naquele momento eu me acovardei, deixei o medo falar mais alto que o amor. E agora? Gabriel respirou fundo. Agora eu reestruturei toda a empresa. Roberto não é mais sócio. Comprei a parte dele. Álvaro não tem mais influência nas minhas decisões. Perdi alguns contratos, mas ganhei liberdade. Liberdade para viver minha vida como quero, para amar quem quero. Beatriz sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Por que você fez isso? Porque você estava certa. Eu estava priorizando a aprovação externa sobre conexão real. Estava repetindo os mesmos padrões da minha infância, tentando agradar pessoas que nunca me amariam de verdade. E no processo, quase perdi a única pessoa que realmente me importa. Gabriel. Beatriz, eu sei que não tenho o direito de pedir isso depois de tudo que aconteceu, mas você me daria uma segunda chance? Para nós dois? Para ser a família que sempre quisemos ter? Beatriz olhou para Lucas, que dormia pacificamente em seus braços. Depois, para Gabriel, com uma mistura de esperança e terror. Eu construí uma vida aqui, Gabriel. Tenho meu trabalho, meus clientes,
minha independência. Não sou mais a mesma mulher insegura que saiu da sua casa. Eu sei, e isso me deixa ainda mais apaixonado por você. Não estou pedindo para você abandonar tudo. Estou pedindo para construirmos algo juntos, respeitando quem você se tornou. E como seria isso? Gabriel sorriu pela primeira vez em meses. Que tal se eu me mudasse para cá? Para Santa Teresa? Posso trabalhar de qualquer lugar. E Lucas precisa de você. Nós dois precisamos. Você largaria sua mansão em Petrópolis para morar numa pensão em Santa Teresa? Largaria qualquer coisa para estar com você. Beatriz sentiu as últimas barreiras do seu coração se desfazerem. Ali estava o homem que amava, não mais o empresário covarde que priorizava aparências, mas alguém que havia escolhido o amor acima de tudo. Está bem, disse ela, sorrindo através das lágrimas, mas com uma condição. Qualquer uma. Quero ser sua sócia de verdade no aplicativo, com contrato, direitos autorais sobre minhas ideias, participação nos lucros. Não quero ser mantida, quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Gabriel riu, um som de pura alegria. Feito. Aliás, já mandei meu advogado preparar os papéis. Você sempre foi minha sócia, mesmo quando não sabia disso. Eles se beijaram ali mesmo no meio da feira, com Lucas entre eles e os feirantes aplaudindo ao redor. Era um beijo de recomeço, de promessas cumpridas e sonhos compartilhados. 6 meses depois, Gabriel havia se mudado definitivamente para Santa Teresa. Haviam comprado uma casa antiga no bairro, que Gabriel reformou respeitando todos os desejos de Beatriz. Ela mantinha seu espaço na feira, mas agora também tinha um ateliê profissional em casa. O aplicativo havia se tornado líder no segmento, e Beatriz era reconhecida publicamente como co-criadora. Lucas havia se transformado numa criança alegre e saudável, bilíngue em português e baby talk, adorado por todos os feirantes que o viam crescer. Bia, papai, balbuciava ele, apontando alternadamente para os dois durante um café da manhã preguiçoso de domingo. Isso mesmo, amor, disse Beatriz beijando a cabeça do menino. Família. Gabriel observava a cena com o coração transbordando. Havia aprendido que o amor verdadeiro não era sobre perfeição ou aprovação social. Era sobre escolher todos os dias estar ao lado da pessoa que fazia você querer ser melhor. Sabe o que estou pensando? Disse ele para Beatriz. O quê? Que talvez seja hora de oficializar essa família. Beatriz o olhou surpresa. Você está... Gabriel se levantou e ajoelhou ao lado da cadeira dela, tirando uma pequena caixa do bolso. Beatriz Ferreira, você quer se casar comigo? Não porque é o que se espera, não porque é conveniente, mas porque eu não consigo imaginar minha vida sem você e sua risada, suas ideias brilhantes, seu jeito carinhoso de cuidar de nós. Beatriz olhou para o homem, ajoelhado na cozinha simples da casa em Santa Teresa, com Lucas babando no cadeirão e os sons da feira matinal entrando pela janela. Era tudo o que sempre havia sonhado, sem nunca ousar acreditar que poderia ter. Sim, disse ela, mas só se você prometer que vamos continuar tomando café da manhã nesta mesa, mesmo quando ficamos ricos e famosos. Prometo, riu Gabriel, colocando o anel no dedo dela. Esta mesa, esta cozinha, esta vida simples e verdadeira. Eles se casaram na própria feira, cerimônia simples, com os feirantes como testemunhas e Lucas como pajem oficial. Dona Conceição forneceu o bolo, Carla foi madrinha e o pároco da igreja local os abençoou entre as barracas de antiguidades e artesanato. Anos depois, quando o aplicativo havia se expandido internacionalmente e a marca de roupas de Beatriz estava presente em várias cidades, eles ainda tomavam café da manhã na mesma mesa, na mesma cozinha em Santa Teresa. Lucas havia ganhado 2 irmãzinhas, Sofia e Helena, e a casa vivia cheia de risadas, discussões sobre novos projetos e o caos maravilhoso de uma família real. Você se arrepende?
Perguntou Beatriz numa noite, enquanto observavam as crianças brincando no jardim. De quê? De ter deixado a vida de milionário solitário para virar pai de família suburbano. Gabriel a puxou para um beijo demorado. Nunca aquela vida era vazia, esta é real. E era verdade. Eles haviam encontrado algo que o dinheiro não podia comprar. Uma família construída com amor, respeito e a coragem de escolher a felicidade verdadeira sobre as expectativas dos outros. A história da faxineira e do milionário havia se tornado lenda na feira, contada e recontada para casais jovens que duvidavam que o amor verdadeiro ainda existisse, e sempre terminava da mesma forma, com a certeza de que todas as pessoas merecem ser vistas, valorizadas e amadas exatamente como são. E aí, gente, consegui emocionar vocês com essa história? Foi uma jornada e tanto, né? Do coração partido ao amor verdadeiro, passando por muito crescimento e superação. Se você chegou até aqui, deixa um like para me mostrar que gostou. E conta para mim nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Qual foi a parte que mais te emocionou? Tem alguma sugestão para a próxima história? Não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias de amor e superação. E compartilha com aquela amiga que também adora uma história que mexe com o coração. Muito obrigada por ter acompanhado a Jornada da Beatriz e do Gabriel. Até a próxima.